Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. É uma alegria chegarmos mais uma vez até você, ao seu lar, com as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Recordo que nós estamos fazendo o caminho da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto, nós celebramos na igreja, tradicionalmente, nesse dia, é a Assunção de Nossa Senhora. Mas aqui no Brasil, dada a prática do nosso calendário litúrgico, esta festa de Nossa Senhora da Assunção, ela passa para o domingo. Então, no próximo domingo, celebraremos na liturgia da igreja a Assunção de Nossa Senhora. Portanto, hoje, nós vamos meditar com o Evangelho de Mateus, o capítulo 18, versículos 21 até o capítulo 19, versículo 1, que nos narra o seguinte: Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. E então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Veja, meus caros irmãos e irmãs, depois de ter falado de modo como a comunidade deve tratar os irmãos que pecam, que erram, da necessidade de fazer todo o esforço para ganhá-los, bem como da importância da oração comum, agora Jesus trata do comportamento que deverá ter quem se sentir pessoalmente ofendido pelos outros. Tema importante. Veja que o judaísmo já conhecia o dever de perdoar as ofensas. Mas o judaísmo tinha como que elaborado uma espécie de tarifário que variava de escola para escola. Assim a gente compreende melhor a pergunta de Pedro a Jesus. Pedro ele queria saber qual era o seu tarifário, se era exigente, como a escola que exigia o perdão até 7 vezes. Por detrás da pergunta está isso. Ora, a pergunta é: qual é a medida do perdão em caso de ofensa pessoal contra mim? Jesus ele nos ensina a praticar o perdão sem medida. Ora, conforme a gravidade da ofensa, torna-se difícil, muito difícil a gente perdoar do fundo do coração. Às vezes são necessários tempo, disposição interior para um perdão completo. Não é uma coisa automática. No entanto, Jesus recomenda perdoar sempre.
Quem já teve oportunidade de oferecer o perdão por alguma ofensa recebida, tenho certeza que se sente alívio, sente bem-estar. O contrário também é verdade. Quando a pessoa guarda rancor contra alguém, ou então alimenta desejo de vingança, só leva prejuízo. Sofre, perde o sono, abre espaço para alguma doença grave. Então, nesse campo, o nosso modelo é o próprio Deus, que perdoa infinitamente. Deus não tem tarifário. Nós é que somos mesquinhos. A gente gasta energia calculando se a gente vai perdoar. A experiência do perdão de Deus deve levar a gente a perdoar todas as pessoas, a perdoar os irmãos. O nosso comportamento com os outros tem que refletir o modo como Deus se comporta conosco. O que Ele fez por nós ensina a gente o que nós devemos fazer pelos outros. Essa é a dinâmica. É difícil, mas é o nosso caminho. Na sexta-feira, dia 16 de agosto, vamos rezar, vamos meditar com o evangelista Mateus, capítulo 19, versículos de 3 até 12. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se? E Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Veja, meus caros irmãos e irmãs, esse trecho a gente poderia certamente se estender bastante, é um trecho que dá o que falar, né? Mas, de qualquer modo, o que eu gostaria de chamar a atenção, que as discussões sobre divórcio são mais velhas que o próprio Evangelho. E por que não dizer, são tão antigas como o homem. No tempo de Jesus, a questão ela era muito polarizada, essa discussão. Polarizada em duas escolas. Isso é muito importante. Existiam duas escolas que se destacavam no tempo de Jesus. Uma escola era representada pela figura do rabino Hillel. Ela era uma escola, digamos assim, permissiva. Ela era do parecer que um homem que encontrasse uma mulher mais atraente do que a sua esposa e tivesse problemas por causa disso, podia repudiar esta para voltar a casar com aquela. A outra escola era chamada rigorista. Então, a do rabino Hillel é permissiva, no sentido de permitir, e a outra escola é de um cunho mais rigorista, que era representada pelo rabino Shammai. Ora, essa escola entendia que a exceção do Deuteronômio se referia unicamente ao caso de adultério,
que é esse que está narrado aqui. A questão posta a Jesus pelos fariseus não é mais do que uma cilada. No fundo, querem obrigar Jesus a tomar uma posição por uma dessas duas escolas, por uma dessas duas correntes. Mas Jesus, na sua esperteza, ele é capcioso, ele se esquiva declarando-se contrário ao divórcio. E Jesus, ele, além de se declarar contra o divórcio, Jesus retoma o plano do Criador. Homem e mulher se unirão e formarão uma só carne. E essa união supõe respeito mútuo, supõe igualdade, supõe partilha espiritual e também material. Jesus não só restitui ao casamento a sua integridade original, mas eleva ele à condição de sacramento. O matrimônio estabelece comunhão tão profunda e íntima entre esposo e esposa, que exclui a possibilidade de separação. Separados seriam como que um corpo incompleto. Porque Jesus, ele vai dizer assim, serão um só. Serão um só. Então seria separar, seria tornar um corpo incompleto. A sexualidade no matrimônio realiza-se no compromisso entre marido e mulher abertos para a geração de filhos. Fora do matrimônio, a sexualidade encontra sentido no compromisso com Cristo e com o Evangelho. Na vida matrimonial, então, mais do que reunir motivos de separação, o casal ele deve dar destaque aos aspectos positivos que os mantêm unidos e realizados. Veja a riqueza que está nesse trecho desse Evangelho. Sim, o casal vai encontrar desafios, mas junto com esses desafios, buscar os aspectos positivos que os mantêm unidos e realizados. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, completando então esse nosso ciclo de reflexão da 19ª semana do Tempo Comum, dia 17 de agosto, rezaremos, meditaremos com o evangelista Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. E então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino de Deus, é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Primeiro, à luz desse trecho do Evangelho, uma contextualização. Na época de Jesus, o rito da imposição das mãos e também da bênção das crianças era comum, usado com muita frequência. Faziam isso os pais, mas também os rabinos mais famosos, a quem se pedia a bênção. O que diz o Evangelho? Levaram algumas crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e rezasse. Nós temos aqui um Evangelho, um trecho, que se refere exatamente à importância da bênção e da oração. Impor as mãos abençoando, não tenho dúvida, é já um grandioso gesto de invocação do poder de Deus. E ao rezar pelos pequenos amigos, Jesus os recomenda ao Pai, como que garantindo para eles um futuro promissor, um futuro feliz. Os discípulos é que não percebem a importância desse acontecimento e tentam afastar as crianças de Jesus. E eles estão totalmente errados, equivocados, porque elas, livres de ambição, de poder, as crianças são símbolos do pobre, do fraco, do indefeso, que se abrem para a justiça do reino. Nós, cristãos adultos, nós precisamos reconquistar essa abertura para Deus e seu projeto. E nós, no nosso mundo, nas nossas realidades,
de nós sermos também agentes das bênçãos divinas. Não precisamos, pois, ficar como que acanhados quando alguém pede para a gente a bênção. A bênção é de Deus. Então nós somos portadores. Ao abençoarmos alguém, nós somos os portadores da bênção de Deus. Nós somos apenas instrumentos para que a bênção de Deus ela envolva o mundo, envolva as pessoas, envolva todos os espaços. Não é bonito isso, né? Esse gesto de nós nos sentirmos como instrumentos, como portadores da bênção de Deus. Com essa meditação eu concluo então o itinerário das reflexões. A gente vai se encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário, iniciando as reflexões então da 20ª semana do Tempo Comum. Desejo a cada um de vocês toda a paz, desejo todo o bem, sempre com a intercessão, com o cuidado, com a proteção de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem a cada um de vocês.